pronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois. Eu penso que uma liderança e uma equipe, ela não alcançará o sucesso apenas por aquilo que ela tem. Nós vamos ser uma grande igreja, um grande time, não apenas por aquilo que nós recebemos, que nós temos, mas também por aquilo que nós deixamos. Nós só podemos edificar uma família e multiplicar nossa família porque deixamos muitas coisas para trás. O ser humano precisa aprender a deixar coisas. Por exemplo, é muito interessante você imaginar que algum tempo atrás você estava com uma chupeta na sua boca. Seria ridículo se você não tivesse deixado esse costume. Imagina todos nós na reunião agora, cada um com a sua azulzinha cor-de-rosa. Paulo diz, quando eu era criança, menino, que pensava como menino, mas agora eu me tornei homem e eu deixei as coisas de menino. Então, um líder precisa aprender a deixar muitas coisas. Vocês precisaram deixar o prédio lá no Rio de Janeiro? Isso. Precisaram deixar. E tem líderes que não sabem deixar essas coisas. Eles sofrem muito, ficam apegados, não querem mudar. E isso é no mundo físico, mas isso também é no mundo espiritual. Tem muitas coisas que nós precisamos deixar. Por exemplo, né, eu tinha um líder muito bom, mas ele já é um homem casado, com filhos, mas ele não conseguia deixar o mau humor. Era um pastor mal-humorado. Tinha dias que ele estava super humorado e outro dia ele estava mal-humorado. Coisa de adolescente, entendeu? Aquela característica de um dia para o outro dia. Você nunca sabe como é que adolescente acorda. E ele não tinha deixado essa coisa de adolescente. Então eu tive que trabalhar por 2 anos no discipulado com ele para ele deixar isso. Não pode. Isso tem que ficar por trás. Meu Deus, que graça, né? O que um líder precisa deixar? Um líder precisa deixar mágoa. Líder que vai crescer não pode mais ficar magoado, né? Houve uma coisa, né? Houve crítica, daí já fica todo chateado, acha que a pessoa que está criticando tem razão e vai para o seu canto e não quer mais cuidar de pessoas porque ficou aborrecido. O líder precisa deixar para trás a necessidade, né, diária de reconhecimento. Nós não trabalhamos para as pessoas, nós trabalhamos para Deus, nós servimos as pessoas. Nós temos que ter o nosso reconhecimento vem de Deus. Nós não temos que ficar o tempo todo esperando que alguém, né, nos motive, reconheça o que a gente faz para a gente continuar fazendo. Né? O líder, essas coisas tem que deixar para trás. O líder precisa deixar, né, uma linguagem de incredulidade, não posso, não tenho, não consigo. Isso não faz parte, né, da linguagem de um líder, esse tipo de pensamento. Né? Líder precisa deixar para trás também aquela ideia que só ele trabalha, que a ideia é bem de criança em casa. Quando você pede, né, para sua filha lavar a louça, ela fala, mãe, eu de novo, e a fulana que não lavou. Você pede para o menino arrumar a cama, mas por que tem que ser eu? Isso é uma mentalidade infantil. Então nós temos que deixar isso, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Né? Líder faz, para mim isso é uma definição boa de liderança. Líder faz o que tem que ser feito. Se tem uma cadeira virada, você líder, você vai lá e desvira a cadeira. Se tem um copo que caiu e molhou, você vai lá, pega um pano e vai lá e seca. Mas eu não sou zelador da igreja, isso é serviço de zelador. Né? Então, essas coisas de criança a gente precisa deixar. Tem que fazer o que tem que ser feito. Se te chamar para pregar, você vai lá e prega. Se chamar você para ficar na recepção, você fica na recepção. Se chamar você para levar alguém no aeroporto, você vai levar alguém no aeroporto. O líder que deixa essas coisas para trás, ele passa a ser um líder muito importante. Vai fazer aquilo que precisa ser feito. O nosso crescimento não está ligado apenas ao que nós recebemos. Nosso crescimento também está ligado àquilo que nós deixamos. Eu hoje, né, pensando na liderança que eu tenho,
pode acontecer, mas não dá para ficar empurrado, sabe? Entende essa palavra empurrado? Você sabe o que é isso? Muito. Um homem de 56 anos não tem sentido chegar numa reunião empurrado, né? Estou magoado com você, eu estou chateado com você, né? Chegar assim, 33 anos de casado, sentido chegar em casa arrumando bronca com a esposa, arrumando bronca com o filho. Alguém perguntou esses dias, né, como que é a minha vida em casa, se... Falei, minha vida é normal, só não tenho tempo para algumas coisas, né? Eu chego em casa, não posso usar meu tempo para ficar brigando com minha esposa, eu tenho pouco tempo para estar em casa, né? Minhas filhas, 2 já casaram, né, pouco a Rebeca em casa, não dá para ficar gastando meu tempo para arrumar confusão com as meninas. Eu fico pouco tempo em Curitiba, quando eu estou lá, não posso ficar arrumando encrenca com líderes. Não é mais o meu tempo de ficar arrumando esse tipo de confusão. Eu preciso achar solução para as coisas. Se eu estou na minha casa, tenho que achar uma solução para a minha família. Se eu estou numa reunião de equipe, tenho que achar solução para a equipe. Então, não posso me dar o luxo de gastar tempo. Então, o nosso crescimento tem muito a ver com aquilo que nós recebemos, mas também muito a ver com aquilo que nós deixamos. Eu gosto de pensar em atleta. Eu gosto de jogar bola, então eu gosto de pensar em atleta. Se eu jogo bola segunda-feira, se eu vou jogar bola segunda-feira, eu não posso jogar bola do jeito que eu estou. Não dá certo. Tem que tirar algumas coisas. Se você vai fazer academia, você não pode ir para a academia do jeito que você está. Então, crescimento exige renúncia de algumas coisas para você atingir o máximo do seu potencial. Se você quer crescer, você vai precisar renunciar. Tem que deixar muita coisa. Por exemplo, eu precisei deixar de... Eu assisto muito pouco televisão. Muito pouco televisão. Eu assisto filme, eu nem sei a última vez que eu assisti um filme. Eu não sou contra nada dessas coisas, entendeu? Mas se eu quero crescer, eu preciso deixar, se eu ficar lá, 3 horas assistindo um filme, provavelmente eu não vou dar conta do que eu tenho que fazer. Eu preciso preparar minhas palavras, eu preciso ter tempo com Deus, eu preciso planejar as coisas que eu quero fazer, então não dá tempo para ficar. Cinema, eu me lembro, acho que eu fui a última vez, logo no fim da Primeira Guerra Mundial, logo depois não fui mais. Eu não estou falando mal contra isso. Mas se você quer crescer, você tem que deixar muitas coisas na sua vida. Não dá para você fazer as mesmas coisas que fazia alguns anos atrás, se você quer crescer. Eu não acho que isso é ruim, isso é realmente um preço. Por exemplo, algum tempo atrás, eu ia viajar, fazia tanta conta, eu tenho que viajar, que horas que eu vou chegar, aonde que eu vou ficar. Eu não faço mais esse tipo de... Eu tenho que viajar, pego minha mala, vou embora. E avião atrasa, e avião cancela voo, esse é o meu mundo. Eu tenho que entender esse tipo. Se eu ficar chateado com esse tipo de coisa, eu não vou crescer. Vou chegar numa conferência aborrecido, amargurado da vida, não tenho uma mensagem para comunicar. Então, sua vida vai mudar. E você precisa se preparar para isso. Você precisa se adaptar, deixando algumas coisas. É óbvio que tem coisas na vida que nunca se resolve. Eu sempre tenho mais projetos que dinheiro. Então, tem coisa que não muda. Isso é uma coisa que não muda na Shalom, talvez. Eu sempre tenho mais projetos que dinheiro. Sempre. É uma coisa que não muda. Eu sempre tenho que lidar com muita frustração. Porque líder que tem visão tem frustração. Quem não tem frustração, porque não tem visão. Ele não sonha com nada, não pensa em nada, ele não almeja nada. Então, frustração é uma marca de um líder. Você está liderando, vai ter coisas que nós estabelecemos alvos. E, às vezes, você não alcança os alvos. Então, para mim, lidar com frustração, essas coisas eu gerencio. Essas coisas não vão mudar. Mas... muitas coisas não. Uma coisa que isso aqui foi bem difícil para mim. Eu falei algumas coisas hoje de manhã lá, que para chegar nesse nível, eu precisei mudar muito e deixar. Por exemplo,
né, eu comentei hoje com vocês, só para... eu sou brasileiro, como todos nós somos brasileiros, e brasileiro temos a nossa cultura. Gente, se tem uma coisa pesada é você deixar a sua cultura. Pensa no negócio. Então, eu sempre tive muitas desculpas para meus atrasos. Eu até queria pedir perdão para vocês, porque nós chegamos atrasados hoje aqui na reunião, por conta que eu queria conhecer o sítio lá do depois também de abraçar o sítio, aí nós entramos lá, mas eu pedi, né, a Júlia avisou vocês. Mas o que eu precisei deixar? Isso foi deixar as desculpas para trás. Brasileiro é cheio de desculpas, cheio de explicação. Você tem explicação para tudo. Então, deixar desculpa para trás, né, isso para mim foi um grande desafio. Grande desafio. Esse ano mesmo, eu precisei crescer um pouco nisso, como nós temos 2 cultos domingo. Eu normalmente viajo de quinta até sábado, às vezes até domingo, nesse caso até domingo. Então, eu chegava em Curitiba às vezes, né, muito tarde no sábado, ou às vezes eu pegava um voo muito cedo para chegar para o primeiro culto em Curitiba. Então, eu chegava em Curitiba às 8h30, 9 horas, nosso culto é 9h30. Então, o que eu fazia? Eu ia em casa, né, tomava um café rapidinho, e chegava, eu ia pregar 10h30, então eu chegava 10h15, 10h30. E então, tudo bem, porque eu sei o sacrifício que eu estou fazendo para chegar lá às 10h30. Porém, eu tenho que entender que o mundo das pessoas não é o meu mundo. Entendeu? Para elas, o mundo delas começa às 9h30. Elas não estão me vendo no aeroporto, no voo, elas me veem como elas veem a si mesmas. Isso para mim foi um desafio, porque eu tinha justificativa porque eu não estava lá. Mas eu percebi que eu precisava abrir mão, entre aspas, desse direito de chegar atrasado, se eu quero influenciar as pessoas e poder ter autoridade nas coisas que eu quero falar para a igreja. Então, eu precisei abrir mão. Eu chego de viagem, eu vou direto para a igreja. É o sacrifício, é o preço que alguém que quer crescer vai pagar. Porque, gente, a igreja paga meu salário. Eu só vou estar na igreja domingo, nos 2 cultos, e na terça-feira no Tadel. Então, meu filho, te vira nos 30. Você entendeu? A igreja me dá liberdade para viajar. Não tem nenhum problema de viajar. A igreja nunca me se opõe sobre isso. Mas é necessário, da minha parte, não justificar algumas coisas. Se eu quero viajar, eu preciso pagar o preço disso. Então, eu vou ter que abrir mão de algum conforto, né, para poder crescer. Se eu quiser permanecer no conforto, então eu vou ficar limitado em algumas áreas. O crescimento sempre vai te levar a abrir mão de algumas coisas. Então, eu cheguei e falei para a igreja, gente, domingo, 9h30 da manhã, eu estou aqui. E aí eu me quebro às vezes para chegar, né, no horário do culto, e para poder ensinar as pessoas, e ensiná-las com autoridade, entendeu? E crescer. Então, eu imagino que você, né, já sabe disso, mas uma segunda coisa que para mim foi difícil também, porque está ligado à cultura, que é a procrastinação, deixar para fazer depois. Isso aqui está no nosso DNA. A gente deixa as coisas para a última hora. Você vai deixando, você fala, não, amanhã eu faço. Aí vem outro dia, você sempre já, tipo, por exemplo, a gente vai organizar um retiro, vai organizar um evento, entendeu? O brasileiro, isso faz parte da cultura. Então, deixar a cultura da procrastinação, para mim, foi um grande desafio. Eu, já a partir de algum tempo, mas uma característica de obras que crescem e de que permanecem, os líderes são organizados. E eu precisei deixar a desorganização para trás. Pensa numa pessoa desorganizada. Era eu. Mas agora não posso mais. Eu preciso. Para você ter uma ideia, a minha agenda pessoal e a agenda da nossa igreja, tudo que nós vamos fazer, nós, no mês de outubro, nós agendamos o próximo ano. Então, o que eu estou fazendo agora, tudo foi agendado no mês de outubro.
chegando no mês de outubro, nós falamos 3 dias, pego todo o meu time, nós vamos para a chácara e nós vamos orar e buscar Deus e fazer a agenda do próximo ano. O que eu vou fazer é cumprir a agenda que eu tenho. Porque, agora isso para mim foi um desafio, eu precisei deixar a desorganização para trás. Entendeu? Disciplinar a mim mesmo. Hoje eu falei sobre o líder que lidera a si mesmo. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, então dificilmente, né, às vezes um pastor liga, né, bem brasileiro, pastor, queria tanto que você viesse aqui, né, agora eu recebi uma ligação, tem uma conferência grande daqui, vai ser 1 mês e meio. E ele disse, eu queria muito que você estivesse aqui. Falei, eu gostaria muito de estar, meu amigo, mas nessa data eu não posso estar com você. Né? Não gostaria que fosse, mas a gente tem que se organizar. Né? Uma igreja precisa ser organizada. Não deixe as coisas, né? Depois a gente resolve. O que eu ouvi essa frase, gostei demais, não sei de quem que eu ouvi, mas algum pastor amigo meu. Ele disse, não reclame daquilo que você tolera. Isso, eu escrevi essa frase, ou eu não tolero, ou se tolero, não reclamo. Levei isso muito a sério, entender, né? E eu preciso, né, aprender a fazer essas. Outra coisa que eu precisei mudar e deixar para trás é achar que o tempo resolve os problemas das pessoas e da igreja. Acontece alguma coisa, um descontentamento do irmão, encontra o irmão, você fala, não, deixa assim, daí a pouco ele se acerta. Confrontar com amor, para mim, é um grande desafio, ou seja, não deixar as coisas sem solução. É preciso dar solução às coisas. O que nós toleramos sempre vai ser a fonte de mediocridade. O que nós confrontamos sempre será uma fonte de excelência. Pessoas que não são confrontadas se tornarão medíocres. Eu não sei, vocês conhecem o pastor Eibe, vocês veem o pastor Eibe nos púlpitos e as mensagens do Eibe é uma doçura, um mel puro. Eu sou discipulado por ele, mas ser confrontado pelo Eibe é um negócio de todo mundo, viu? Porque o Eibe confronta até extrair toda a verdade do seu coração e mudar aquilo que for preciso. Mas às vezes nós vamos deixando de fazer isso e o tempo não vai corrigir nada nesse aspecto. Eu penso assim, para a excelência na igreja, nas células, você olha uma coisa na casa, isso, por exemplo, eu vou voltar embora, estou pensando numa coisa aqui que eu tinha que ter feito antes de vir, não fiz, eu tenho que fazer assim que eu voltar. A tomada do secador do banheiro que a minha filha usa queimou e ficou uma semana. Eu estou com vergonha disso porque eu não consertei isso antes de vir. Agora não posso voltar lá e ficar mais uma semana. E em casa a gente faz muito isso. E a gente acaba fazendo na igreja, ainda mais ministérios longos que a gente vai tendo. Não, isso aqui a gente arruma depois. Quebrou a sinaleira do carro, mas esse mês não dá. Depois você acostuma com aquilo defeituoso. E daqui a pouco aquilo não te chama mais atenção. Aquela torneira que começa a gotejar de pouquinho, né? Você vai acostumando, daqui a pouquinho ela já está quase correndo água. Não, mas um dia eu arrumo. Então a procrastinação tem que ser realmente abandonada se nós queremos um ministério e crescimento nele. A segunda coisa, trabalhando com equipe, com líderes, é dar resposta inadequada aos problemas. O que vai definir o nível da nossa liderança é a nossa capacidade de resolver problemas. Eu estou na igreja para resolver problemas. Eu sou líder para resolver problemas. O líder de célula está ali. Porque as pessoas, quando chegam na igreja, meu irmão, elas chegam com um monte de problemas. E
Quando nós não damos resposta adequada aos problemas, geralmente nós passamos a fazer parte deles também. E aí já era ruim e o negócio fica pior. Quando eu vou para uma reunião, né, com a minha equipe, no começo eu estava feliz só se eles levantassem já os problemas, já me ajudavam demais. E eles ficaram especialistas em levantar os problemas da igreja, de células, e era uma festa. Mas depois eu vi que eles não foram colocados como líderes simplesmente para ficar levantando problemas. Isso qualquer pessoa faz. O líder tem que fazer mais do que isso. O líder foi levantado para trazer solução para os problemas. Então eu falo para eles, se você está me trazendo problema, por favor, eu espero que você tenha uma noção de como resolver. Porque se você não tiver nenhuma noção, aí eu vou dar uma ideia e resolvo o seu problema, eu estou enfraquecendo a sua liderança. Você vai ficar um líder fraco. E eu vou ficar cada vez mais forte. Você foi colocado nessa posição para resolver as coisas. Tem coisas na igreja que não tem a menor ideia como se resolve. Aí chega assim e fala assim, olha, precisa resolver o problema do ar-condicionado da igreja, não está legal. Eu pergunto, o que vai fazer? Não sei. Então nem traz esse negócio. Primeiro acha a solução, ou pelo menos uma ideia, depois você traz. Porque esse é o seu campo, você está cuidando disso, então você está aí para isso. Eu não estou colocado na igreja para cuidar de ar-condicionado, eu posso fazer se não tiver ninguém. Mas eu estou na igreja para fazer outra coisa. Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que você tem que fazer, você. E às vezes na liderança a gente tolera muita coisa, né? E fica uma falação, e um fala daqui, um monte de gente fala, você viu lá, né, a lâmpada queimada, passa 10, você viu a lâmpada queimada, você viu a lâmpada queimada. Não, essa lâmpada está queimada, troca. Eu gostei de ler um livro sobre a cultura da excelência Disney, muito, muito bom esse livro. E é uma coisa que se eu vejo uma lâmpada queimada, né, se eu puder, eu vou trocar essa lâmpada. Eu não tenho que fazer uma reunião para trocar a lâmpada. O Brasil é tão burocrático, né? Às vezes faz uma reunião de 3 horas para resolver ver quem vai trocar aquela lâmpada. Meu amigo, se você viu uma lâmpada queimada, eu faço parte de um time. Eu sou, né, eu tenho um time, tem zelador, eu sou o zelador junto com ele. Então, se o zelador está limpando lá o prédio, né, segunda-feira aquela correria, nós não vamos passando lá. A lâmpada está dessa altura. E aí ele tem que parar tudo aquilo, né, para vir trocar uma lâmpada. Eu tenho tempo para irmão, onde tem ela? Eu posso trocar. Ele fala, lá em tal lugar, vou lá, pego, troco, 2 minutos está resolvido o problema. Então, eu e você, como líderes, fomos chamados para resolver o problema. Aí alguém diz assim, mas se você trocar a lâmpada, então as pessoas do seu time, elas vão se escorar umas nas outras. É um lado de olhar a coisa. Mas o outro pode ser assim, nosso time tem que resolver todos os problemas que nós encontramos aqui. Né? Eu vi alguém lá resolvendo o problema da lâmpada, não era com ele, mas ele resolveu. Então eu também tenho que resolver, né, qualquer coisa que nós... Por exemplo, se eu trocar a lâmpada, alguém chegar para o irmão e falar assim, querido, eu vou viajar e eu vim aqui para deixar o dízimo aqui na igreja, posso deixar com você? O pastor não está aí? Pode, que assim que ele chegar eu já entreguei o zelador, mas já pede para a pessoa chegar, já ora por ela, já abençoa. Assim que chega, pastor, está aqui, leva lá para a administração, a pessoa deixou o dízimo. Soluções rápidas, coisas fáceis, todo mundo resolve as coisas. Né? Não tem que ficar fazendo reunião, né? Tem um carro parado no estacionamento, daí faz uma reunião, né? Chama toda a vizinhança para ver, resolve as coisas. Um dia, seguidamente acontecem as coisas na igreja assim, de sumir uma criança na igreja. Eu terminei de pregar, veio o pessoal lá do culto de crianças, desesperado, pastor, sumiu uma criança, você precisa avisar para todo mundo, para achar. Eu chamei e falei, onde está a criança? Estava na minha sala, eu falei, te vira. Não parece humano. Depois eu chamei ela e falei, eu não vou pôr uma igreja em pânico.
por sua causa. E achou? Eu sabia que eles estavam lá. Mas as pessoas, elas querem enrolar um monte de gente naquele problema que é dela. Eu quero ajudar, mas ele não é meu problema. É o problema deles lá. Na próxima vez precisa cuidar melhor. Agora, se eu faço todo aviso lá para todo mundo, e aquela correria toda, aí você acha que ela vai se esforçar para garantir a segurança das crianças, da sala dela? Provavelmente não. Se perder, o pastor avisa para todo mundo. Não, isso aqui ia ser trabalho, isso aqui ia ser trabalho. Entendeu? Eu sou o pastor da igreja, eu não sou o salvador da igreja. O salvador da igreja é Jesus. E eu faço o que eu... quando eu estou concentrado numa coisa, e o outro vai resolver aquela situação de que está na área dele. E isso faz com que as pessoas te respeitem e elas sejam respeitadas também. Se eu comunicasse no microfone, eu estaria dizendo para aquela professora: você é tonta, né? Você é uma tonta, né? Mas no momento que eu disse, não vou fazer isso, eu disse: eu respeito o que foi confiado para você. Você é uma pessoa de respeito, mesmo que você está num apuro, mas nós te consideramos, e você é uma pessoa de muito valor para nós. Isso cria essa cultura da responsabilidade, porque tem coisa, a igreja é um lugar de responsabilidade, meu Deus do céu, é um joga para o outro, passa para lá, você nunca acha ocupado a igreja, é um negócio impressionante. Por quê? Porque falta definição, e responsabilidade das funções. Então nós temos que ajudar as pessoas a fazer isso. É uma frase que eu aprendi: nunca traga um problema se você não tem uma estratégia para a solução. Pode não ser a solução, mas você precisa, no mínimo, demonstrar interesse naquele problema que você está trazendo. Parece que pastor existe para... só ele que existe para resolver problema. Tudo. Problema. Não, você está aí, você faz parte do time. Deus te colocou, Deus te deu ideias, para que você esteja também participando disso. O que mais precisamos deixar para trás? Indefinição. Tiago 1,7-8 diz: não suponha ao homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Um líder não pode ser indefinido. Um dia uma coisa, outro dia, Um líder precisa deixar indefinição, deixar inconstância para trás e ser claro naquilo que ele dispõe a fazer. A Bíblia diz: se a corneta der sonido incerto, soldados não vão se apresentar para a guerra. Então você tem que ser muito claro nas coisas, muito definido nas coisas, muito objetivo, definido. Não pode ter um sim que significa talvez. Jesus tratou sobre isso. É sim, sim? Não. Se dá eu vou, um dia eu passo lá, a hora que der eu... Não. Liderança precisa ser definida, linguagem muito definida. Se você que é líder fala: olha, eu vou na sua casa amanhã, às 5 da tarde. Você tem que ir lá às 5 da tarde. Na África, você disse que vai às 5 da tarde. Talvez você vai chegar às 9 da noite. Porque eles não têm cultura da responsabilidade. E o Brasil está caminhando muito para a cultura da irresponsabilidade. Você já nem sabe mais o que é o que não é. Aí aparece o roubo da Petrobras, ninguém roubou, ninguém viu nada, não sei de nada. Não, o presidente não, nunca vi nada disso, nem ouvi falar. E o CEF, quem é o CEF? Esse que nunca soube. Não, tesoureiro do PT nem conheço, nem vi esse rapaz. Gente, as coisas são tudo indefinidas. É uma indefinição o tempo todo. Você vai ver a mídia, nem indefinidas, coisas indefinidas. Está tão indefinido que agora estão deixando para depois, antigamente nascia, falava é homem ou mulher, agora estão deixando um tempo o bichinho para ver o que dá, porque está indefinido o negócio. Entendeu? A cultura da indefinição entrando na mentalidade das pessoas. Isso vem para a liderança, isso vem para a igreja. Você não sabe o que pode, você não sabe o que não pode, tudo começa a ser relativo. Entendeu? E a liderança tem que ser muito clara, tem que ser muito
ela não deve ser dominadora. Pedro diz que não é para dominar sobre o rebanho, mas você tem que ser claro, você tem que ser objetivo. Isso é isso, é isso, não é isso, não é isso, ok? Mateus 5,37 fala do sim, sim, não, não. Os alvos devem ser muito claros. Se você tiver dificuldade para alcançá-los, então seja transparente com as pessoas, né? Se você deu horário, você não conseguiu cumprir, isso vai acontecer, não é pecado mortal você não cumprir o horário, mas não seja desonesto com a pessoa, peça para ligar, olha, por favor, avisa lá, eu vou precisar chegar um pouquinho mais tarde, me perdoe, peça perdão às pessoas, preste contas a elas, né? Diga, olha, nós chegamos mais tarde porque a gente foi fazer tal coisa, peça perdão, mas deixe muito claro as coisas, muito objetivos, muito, faça avaliação. Também não é muito da nossa cultura de fazer avaliação, a gente faz as coisas, né, e de ver. Nós quase não aprendemos com os nossos erros. A avaliação, ela vai mostrar o que ficou bom e vai mostrar o que não está bom para você poder melhorar na próxima vez. Não fazer avaliação é perder uma grande oportunidade de crescer. O que você precisa deixar hoje? Eu sempre fico fazendo essa pergunta. O que eu preciso deixar hoje? Eu mencionei algumas coisas, mas eu não sei, como líderes, o que vocês precisam deixar. Mas provavelmente precisarão deixar algumas coisas, elas ficaram para trás, virá um tempo novo na igreja, vocês estão num prédio novo, então muita coisa ficou lá para trás, é um jeito novo de ser agora, uma maneira nova de fazer as coisas, são novos sonhos, são novos objetivos, são novas oportunidades que você... Mas a última coisa, depois se você quiser fazer alguma pergunta para mim, posso responder, mas a última coisa, abandone todo espírito de mágoa e de ofensa. Tem coisa que atrapalha mais o líder do que ficar ofendido, guardando coisa no coração. Minha esposa, senhora, agora, essa semana, a Thalita, nossa filha, casou e ela disse, vou fazer uma limpeza geral aqui na nossa casa. Gente, essa mulher achou coisa de casa. Ela achou tanta coisa dentro da nossa casa que eu não tinha noção, nós não tínhamos noção que nós tínhamos em casa. Porque casa é um lugar, você vai guardando coisas, né? Põe uma coisinha aqui, uma outra coisa dentro de uma caixinha, de repente você tem coisas que você não tinha ideia que você tem. Então eu acho que como líder, de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina, né? Olha, aquele sentimento com aquela pessoa lá, faz tanto tempo que está aqui, não resolvi esse negócio, estou esperando que o dia resolve logo. Vai lá, fala com ela, pede perdão, né? Resolve aquela situação. Alguém ficou te devendo e você está esperando receber aquele dinheiro lá, faz um monte de tempo e não resolve aquela coisa, vai lá, resolve esse negócio, ou recebe, ou dá de oferta para aquela pessoa, tira essa esperança que nunca se concretiza na sua vida, libera ela, liberado, está abençoado e vai cuidar da sua vida, vai fazer suas coisas, entendeu? Então, tirar algumas coisas é tão importante quanto receber algumas coisas. Material, por exemplo, lá na igreja, né, nós usamos esses dias, agora nós mudamos, criamos a igreja de crianças, então tinha muito material infantil que nós não vamos usar. Chamamos alguns pastores das nossas outras igrejas e falamos, gente, vem cá, nós damos um caminhão de coisa para eles, encher um caminhão, leva tudo, gente, leva tudo. Nós queremos abençoar vocês, estamos num novo tempo, então não dá para ter um tempo novo com coisa velha. Você entendeu? Nossa Feira do Amor é muito sucesso porque nós temos essa cultura todo ano. Gente, assim, claro que agora a coisa está mais difícil no Brasil, mas o ano passado estava bom. Não dá mais para você ficar querendo usar uma camisa há 5 anos, né? Aí quando fura a bola, você ainda quer virar, levar na costureira para virar, para aproveitar o outro lado. Não faz isso, tira essa coisa de casa. Né? O que você não usa por 6 meses, aqui, Curitiba tem que ser um ano por causa do inverno. Mas coisa que você não usa por 6, 8 meses é porque você não precisa.
Então não fica com essas coisas que você não precisa, entendeu? Às vezes nós ficamos um monte de coisa, né? As irmãs têm tanto prato dentro de casa, tem 50, 60 pratos, só vai usar 10, mas está com aquele monte de coisa lá, entendeu? Então vai tirando essas coisas e servindo outras pessoas, né? Roupa, calçado, tanta coisa. Nossa feira ano passado deu 50 e poucos mil peças de roupa e calçado, tanta coisa, porque tem muita coisa na nossa casa que precisa, a casa fica mais leve quando você tira o que está sobrando da sua casa, assim como líder. Quando você tira essas coisas de dentro de você, você tem uma liderança dinâmica, você pode correr, você pode voar na sua liderança. Se você não tira, meu amigo, você vai junto, é que nem mendigo, né? Eles juntam tanto, tem hora eles ficam tão pesados. Você já viu um mendigo correndo? O mendigo não corre. Ele vai juntando a castanheira, né? O cachorro está lá do lado dele, né? Ele vai juntando, e às vezes nós pegamos um monte de coisa. Que eu penso assim, uma liderança dinâmica tem que deixar as coisas, né, que causam embaraço na sua vida, elas precisam sair da sua vida, né? Você não pode ter linguagem negativa, linguagem de incredulidade, linguagem de pessimismo, né? Visão míope, você vê as coisas tudo pequenininho, você vê tudo pelo lado negativo. A informação do Brasil tem uma cultura de desgraça impressionante. Se você assistir jornal, por exemplo, você vai perceber 80% das notícias de um jornal falam de coisa ruim. Os jornais e a imprensa brasileira descobriu que não vende notícia boa. O Brasil não vende notícia boa. Raramente você vai ver uma notícia boa na televisão, porque não vende. O que vende no jornalismo é desgraça, tragédia. E aí, né, notícia boa não vende. Então nós desenvolvemos uma mentalidade de juntar notícia ruim, informação ruim. Porque a informação ruim joga fora, meu irmão. Tem uma mensagem boa para comunicar às pessoas. Seja um portador de notícias boas, seja um portador de boas novas, que é o Evangelho. Quero falar um negócio para você, mas é uma notícia boa, onde você vai tirando da sua mente essas coisas, vai melhorar a sua liderança. Você vai ser mais dinâmico na sua liderança e você vai fazer discípulos mais dinâmicos também. Você vai ter um time de discípulos dinâmicos. Tá bom, irmãos? Eu queria compartilhar isso com vocês. E agora, se você quiser compartilhar alguma coisa comigo, eu estou aqui para te ouvir. Será um prazer ouvir algum comentário seu ou alguma pergunta, alguma coisa que você quiser.